Shalom, queridos, a paz do Senhor. Pastor Edisandro, e estamos mais uma vez aqui com o projeto Palavra que Transforma. E hoje nós vamos estar meditando em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: que me abençoe, e estenda os meus termos, e da tua mão seja comigo, e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Amém, queridos? E dentro desse contexto aqui eu pontuei algumas coisas muito interessantes e importantes para as nossas vidas. E a primeira dela é que está escrito que Jabes causou muita dor para sua mãe. E nós sabemos que todo bebê, quando nasce, ele causa verdadeiramente dores. Toda criança, quando nasce, a sua mãe sente dor. Mas Jabes, ele trouxe para sua mãe um sentimento de dor muito grande, ao ponto de sua mãe colocar esse nome, Jabes, que significa causador de dor, causador de sofrimento. E ela, com esse nome, ela condenou ele a ser conhecido por toda a sua vida como alguém que causou muita dor ou muito sofrimento. Eu tenho visto, muitas pessoas que têm sido presas, têm sido trancadas por causa do seu passado, por coisas que fez, por coisas que falou, por atitudes que teve, por reações que teve. E essas pessoas acabam sendo rotuladas por determinados nomes. Interessante que Jabes, ele foi conhecido toda a sua infância por causador de dor, de sofrimento. A sua mãe o sentenciou. Mas o interessante é qual é a posição de Jabes em meio àquela sentença. Sabe, amados, alguém pode nos falar alguma coisa a nosso respeito, alguém pode tentar nos sentenciar. Mas qual é verdadeiramente a nossa postura em meio a essas palavras ou em meio a essas condenações? Como é que nós vamos nos posicionar? Como é que nós vamos reagir? Será que nós vamos verdadeiramente viver uma vida de causador de dor? Será que o Senhor me criou ou me formou para ser um causador de dor? Quando Deus chama Abraão e diz: olha, Abraão, sê tu uma bênção. A sentença de Deus para a vida de Abraão era que Abraão fosse uma bênção. Onde Abraão estivesse, Abraão fosse uma bênção. E eu não sei qual foi a sua vida ou o seu passado, não sei como você tem vivido ou como você viveu. Eu não sei como as pessoas têm te rotulado, mas uma coisa eu tenho certeza: você precisa se posicionar em Deus. Jabes, ele se posicionou, e Jabes, ele fez um clamor ao Senhor. Talvez você precisa neste dia, como hoje, fazer um clamor ao Senhor. Talvez você esteja cansado, esteja cansada de ser conhecido como uma pessoa que causa dor, ou sofrimento, ou decepções, ou traições. E neste dia eu te desafio a você fazer um clamor ao Senhor aí onde você está. Você pode dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor agora. Interessante que em Êxodo capítulo 2, versículo 23, ele vai nos dizer o seguinte: no decorrer de muitos dias morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor, por causa dessa servidão. Então Deus, ouvindo-lhe os gemidos, lembrou-se do seu pacto com Abraão e com Isaac e com Jacó. Quero dizer que Deus é Deus de aliança. Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o mesmo nosso Deus, ele não muda. A palavra diz que nele não há variação, e ele permanece o mesmo. O que nós precisamos é clamar ao Senhor. O povo estava oprimido, o povo não estava aguentando mais, o povo clamou a Deus, e a Bíblia nos garante em Êxodo
que Deus ele ouviu o seu clamor. E qual foi o entendimento de Jabes acerca de Deus? Qual era o entendimento de Jabes acerca de Deus? Jabes reconheceu que Deus é a fonte de toda a bênção. Deus é a fonte de toda mudança, de toda transformação. Enquanto você estiver tentando mudar de você mesmo, você não vai conseguir. Enquanto você estiver querendo transformação, enquanto você estiver tentando uma nova vida, quero te dizer, se Deus não estiver nessa nova vida, ela não vai fluir. E Jabes clamou ao Senhor. Jabes, ele entendia que Deus era a fonte de bênção, fonte de transformação. Era o único que podia mudar a sua vida. Era o único que podia tirar ele daquele estado de vergonha, de humilhação e fazer dele um novo homem. Jabes clama pela presença de Deus em sua vida. Você precisa de Deus na sua vida. Entenda que Ele é o Criador. Entenda que uma peça que foi criada, ela não pode viver por si mesma. Ela não pode ser consertada de si mesma. Mas o único que pode é aquele que o fez. E Deus é o único que pode mudar. Deus pode nos consertar. Deus pode nos transformar. Deus pode fazer ou reverter qualquer situação de nossas vidas. Aquele menino, aquele homem, ele passou toda a sua vida na escola, por onde ele passava, as pessoas o identificavam como causador de dor. Imagine, você conhece alguém e alguém pergunta, como é o seu nome? Aí você diz Jabes. Aí alguém automaticamente diz, esta pessoa, ele é um causador de problema. Ele é um causador de dor. Eu não vou me relacionar por ele, porque ele vai causar dor na minha vida. Ele pode, em algum momento, gerar um problema para mim. Mas Deus, ele tem uma nova vida para você. Deus, ele tem uma nova caminhada para você. Jabes entendeu que Deus podia lhe dar proteção. Vamos dar uma olhada na oração de Jabes? Que me abençoes, que estenda os meus termos, que a tua mão esteja comigo e que faça que do mal não seja afligido. Então Jabes entendeu que só Deus poderia abençoar a vida dele, que só Deus poderia fazer ele um homem rico, um homem próspero, que só Deus poderia colocar a sua mão sobre a sua vida e ele não ser afligido. Interessante que a Bíblia vai dizer que Deus concedeu o pedido do seu coração. Deus está neste momento olhando para você, esperando o seu clamor, esperando a sua oração, porque Ele quer entrar na sua vida. Jesus disse que sou a porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei. Se você fizer um clamor agora, se você se arrepender agora, se você se aquebrantar agora diante de Deus, se você reconhecer que Deus pode mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua vida. Deus vai transformar a sua vida. Deus vai mover toda e qualquer vergonha. Deus vai mover toda e qualquer situação. E a Bíblia diz que, no versículo 9, e Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Entenda isso. Aquele que vivia uma vida de humilhação, aquele que vivia uma vida de afronta, aquele que vivia uma vida de acusação, ele agora se torna mais ilustre, se torna mais importante, se torna mais rico, se torna mais próspero, simplesmente porque ele reconheceu que a fonte de toda a bênção, de toda a riqueza, de toda a glória é o Senhor. E eu quero fazer um desafio para você neste dia. Se renda ao Senhor neste dia. Se dobre diante do Senhor neste dia. Reconheça que só Ele pode mudar a sua vida, que só Ele pode transformar a sua vida. Se renda ao Senhor. Ele está agora neste momento na porta do seu coração. Se aquebrante a Ele, abra o seu coração, diga: Senhor, neste dia eu reconheço que o Senhor é o único que pode mudar a minha vida. Senhor, eu reconheço neste dia que só o Senhor pode mudar a minha situação. Só o Senhor pode me tirar dessa situação de afronta, de humilhação, de vergonha. Só o Senhor pode mudar a história da minha família. Só o Senhor pode mudar a história, Pai, da minha vida. Pai, eu não suporto mais tanta aflição. Eu não suporto mais tanta vergonha. Eu não suporto mais tanto medo, tanta opressão maligna. Pai, em nome de Jesus, vem sobre a minha vida neste dia e transforma, me tira desse cativeiro e me transforma, me conduz, ó Deus, para a Tua presença. Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida, querido.
Então somente se entregue a Ele neste dia e você verás a glória de Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado para a glória de Deus. As pessoas olharão para a sua vida e glorificarão a Jesus pela mudança que vai ter na sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém que você entende que precisa ouvir uma palavra que transforma. E você será um canal de bênção de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.